Esta é a 10ª edição do Pequeno Encontro da Fotografia, com o tema A Matéria da Fotografia. A gente buscou trazer tudo que envolve o universo da fotografia, de que ela é feita, né? Que não é só um papel revelado ou uma imagem digital, mas tem várias camadas que a gente buscou discutir através de várias atividades aqui. Foram oficinas, palestras, ciranda fotográfica, expedição fotográfica e muitas outras atividades que trouxeram a fotografia para o centro da conversa em forma de encontros. Eu sou fã do Pequeno Encontro de Fotografia. Eu sempre chamo o Pequeno Grande Encontro. Por quê? Porque sempre tem umas novidades para a gente aprender, né? O anterior eu aprendi com Livasque sobre antotipia e fitotipia, e agora eu fui seduzida pela fabulação crítica, né, de Maria Vasque. Me atraiu pela a questão da palavra, pelo anarquivismo, né, que ela traz, de a gente poder olhar para um acervo, seja ele público ou privado, e ter uma leitura diferenciada daquilo que o arquivo, na realidade, quis dizer, né, o arquivo institucional. É uma proposta de ativar e de potencializar esses arquivos, de olhar para os arquivos, de pensar de que forma exceder e negociar os limites do arquivo, pensando a partir da fabulação crítica, que é uma teoria trazida pela Saidiya Hartman. É um arquivo que eu trago de Belo Horizonte e fiquei assim, super instigada para ver como seria esse exercício aqui em Pernambuco, aqui, né, com pessoas que não conhecem Belo Horizonte, pelo menos a grande maioria das pessoas que estavam na oficina. E com isso eu trago, então, uma série de referências, tanto dos meus próprios trabalhos quanto de outros artistas. E foi, assim, surpreendente. Acho que o retorno também foi muito lindo, ouvi coisas incríveis, né? A gente teve contribuições maravilhosas. A minha oficina foi uma oficina de construção de câmera pinhole, né? Tinha um público bem variado e algumas pessoas já com certo conhecimento de fotografia, outras não. A gente parte de um pequeno modelo de câmera que é feita com corte a laser e os participantes vão colando essas camadas que são parte da câmera até formar uma câmerazinha meio grande angular. E a gente, no início da oficina, a gente constrói essa câmera, fala um pouco do processo, né? E ao final sai para fotografar também. E hoje a gente estava no final digitalizando as imagens. Alguns processos de digitalização com scanner, outros meio que alternativos, usando o próprio celular como fonte de luz e outro celular para fotografar isso, alguns aplicativos para inverter essa imagem, né, negativo para positivo. Então, criar a câmera do zero e entender como o processo, né, de gravação da imagem, da luz, podia acontecer, isso me interessou muito. A oficina é bem prática, então a gente construiu a câmera mesmo, né, com as diretrizes do Dirceu, ele que ajudou a gente a construir a câmera, explicou como podia funcionar e também como, dependendo de como a gente ia montar a câmera e usar a câmera, como que a imagem podia ficar diferente. Então toda essa ideia de como a minha ação, desde o princípio, podia ser depois passada para a imagem, é que me interessou bastante. A fotografia popular, eu vejo que ela tem um ponto de partida, que é a Escola de Fotografia Popular, uma ação que é do Imagem do Povo, que é um programa do Observatório de Favelas. É verdade que a escola nasce junto com o acervo do Imagem do Povo, nessa perspectiva de ter tanto uma formação para moradores de espaços populares, como também um espaço para reunir toda essa documentação que é produzida e assim poder preservar e fazer essa difusão. E todas as outras ações, elas de alguma maneira se relacionam com isso, como a Galeria 535, onde a gente expõe os trabalhos, como as outras oficinas de formação que complementam o que a gente tem na escola, ou a residência artística para fotógrafos, que é o Laboratório de Imagens, em parceria com o Instituto Moreira Salles. Todas essas ações, elas são para reforçar essa formação e essa reunião, né? Acho que é um projeto que fala de encontros de fotógrafos também. Acho que isso também é muito importante, como marca, né?
E a partir disso saíram desses encontros outros coletivos que estão em diálogo, que também têm sua própria trajetória, né, e que estão aí se cruzando e se aproximando, enfim, criando junto também. Então é um grande movimento, eu acho. A gente está com a Érica, com o Disseu, com a Maria e com o Mitz, e a gente vê como o que cada pessoa reflete nos seus trabalhos, né? E é bacana quando a gente percebe isso, que existe uma coerência, né, entre a pessoa e o que essa pessoa produz. E a gente teve boas surpresas esse ano, né? Teve o Mitz, que é convidado e que participou do primeiro Pequeno Encontro de 2012, participando de uma oficina. Uma oficina com o Ricardo Peixoto, uma oficina que inclusive me atravessou de uma forma muito incrível, assim, e posso até dizer que trago um pouco dela, né, assim, para toda a minha pesquisa e aquilo que venho propondo e que trago aqui para essa edição do Pequeno Encontro, que vai falar um pouco sobre a materialidade da fotografia. E aí, nessa oficina, que se chama Poéticas do Fracasso, eu venho falar um pouco sobre processos criativos e experimentais que abraçam o erro, abraçam o desvio, né? Na verdade, pensam o fracasso, na verdade, como uma afirmação do erro. Eu, experimentei a câmera em ângulos que eu não costumo experimentar. Assim, coloquei atrás da cabeça, coloquei em cima da cabeça e, isso sem eu ver o que eu estava fotografando, simplesmente só experimentando no meu corpo, né? Que, inclusive, Misty falou, né? Ele falou, na oficina sobre isso, né? De explorar o nosso corpo, explorar, fotografar de lugares que a gente não costuma fotografar, né? E aí, teve um momento que eu até dei um pulinho, assim, dei um pulinho e fotografei, sabe? E aí, enfim, muito massa ver isso, assim, os resultados depois, porque de fato não sai aquilo que a gente esperava, sabe? Uma coisa bem importante para o Pequeno Encontro é a gente trabalhar com convocatórias. Então a gente sempre tem procurado, né, preencher tanto vagas de oficinas através de convocatórias abertas, gratuitas, mas também a própria programação. Então a gente tem ações como o Espaço da Pesquisa, a apresentação de portfólio, né, a ciranda fotográfica. As projeções, né, de trabalhos. A gente abre uma chamada pública aberta, né, para qualquer participante. Vem pessoas aí de Recife, de Olinda, de Pernambuco, de fora do Brasil e escreve trabalhos, escreve ideias, né, escreve suas pesquisas, como no Espaço da Pesquisa. Então, para a gente isso é muito importante, assim. A expedição fotográfica ela acontece desde a primeira edição, né? Então dessa vez agora, a gente completou aí 10 expedições fotográficas pelas ruas de Olinda, do sítio histórico de Olinda, e sempre a gente traça um roteiro, né, pensado previamente pela produção, e aí é muito legal porque é aquele lugar para a gente se encontrar para fotografar. E esse ano a ideia foi travar um diálogo com textos literários, então poemas, poesias, crônicas, né, que eram encontradas através de QR Codes, né? E ainda um azul perdão no olho do mendigo, fotografei o perdão. Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Trecho do fotógrafo no olho de paisagem. A gente teve uma participação muito massa, Maria Flor, né, uma performer, fez ali uma performance, né, 2 atos de performance para a gente ao longo da expedição, que enriqueceu, assim, né? Surgiram ainda mais imagens para serem produzidas ali, vistas, pensadas e depois projetadas. O Ícaro participou como monitor e estava hoje aqui apresentando seu trabalho e ainda, junto com o PV, acabou ganhando, né, uma disputa que a gente criou aqui na Ciranda Fotográfica. Então isso tudo deixa a gente muito feliz, né? Essas coisas, sabe? Que mantém na gente o sentimento mesmo de continuar fazendo.
né? Então, viva o pequeno encontro, viva a fotografia, viva os encontros de uma forma geral, né? Viva o sentimento, viva as amizades. É isso aí.